Começa agora mais uma edição do programa Dedocente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo e diretora do ANDES Sindicato Nacional, Ana Maria Ramos Estevão. Ela que foi militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN, juntamente com Carlos Marighella. Uma matéria sobre a jornada de lutas na UFSM que ocorreu na última quinta-feira, dia 23 de maio. Informações sobre a reunião da comissão organizadora do 58º Conselho do Andes, o CONAD, que será realizado em Santa Maria no mês de julho, além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. A professora da Universidade Federal de São Paulo e diretora do ANDES Sindicato Nacional, Ana Maria Ramos Estevão, esteve em Santa Maria no último dia 13 de maio, onde participou da 57ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM. A equipe do Dedocente entrevistou a professora Ana Maria e o resultado desta conversa você confere agora. Professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, do curso de Serviço Social, e também diretora do ANDES Sindicato Nacional. Mas muito antes disso, durante a ditadura civil-militar, ela atuou na principal organização de resistência armada à ditadura, a Ação Libertadora Nacional, a ALN. A entrevistada de hoje, do Dedocente, é a professora Ana Maria Estevão. Professora, já aproveitando que a sua vinda a Santa Maria justamente para participar da 57ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM, que tem como tema debater o Marighella, um dos principais nomes da ALN, se não o principal, eu gostaria de saber justamente, na sua avaliação, qual é a importância para a esquerda brasileira, qual é o legado que deixa um quadro político como o Marighella, e também qual era o seu contato com ele, se é que existia, afinal ele estava sempre na clandestinidade, né? Sempre sendo perseguido e sempre passando de um aparelho para outro. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente o Marighella, né? Eu conhecia através dos escritos todos, que como militante da ALN a gente lia tudo que ele escrevia, debatia, tinha todo um processo de formação política. Mas eu também não estava ligada aos grupos armados. Eu era da frente que fazia o trabalho de massas, não era da frente armada, eu era da frente de massas, né? Então a minha militância era muito mais no movimento estudantil. Eu sempre estive na legalidade, eu era presidente de centro acadêmico e tinha todo um trabalho de apoio logístico às ações armadas, a guerrilha urbana. E que esse trabalho era feito pelos militantes que estavam legais e que se fazia o máximo possível de esforço para que eles continuassem legais, que dava suporte, né, para as outras ações. Uhum. Agora, a importância do Marighella, né? Uhum. Eu acho que nem precisa falar muito sobre isso, porque o Marighella é o primeiro, né, a vir a público dizer que a forma como se propunha, né, a revolução no Brasil não era aquela, que era a proposta que tinha dos partidos comunistas, né, do PCB e depois do PCdoB. Quando o Marighella rompe, e é isso, acho que que lhe dá o peso, né, que ele tem hoje para o Brasil, que é impossível fazer uma revolução através do voto, que era a proposta que havia naquele momento dos partidos comunistas. Então, o rompimento, e
dele se dá a partir daí. E denunciar essa impossibilidade, eu acho que mudou, né, tudo que se pensou a respeito da Revolução Brasileira a partir do Marighella. Que até então era uma pessoa importante, mas era importante para a esquerda, mas era um militante que ficava na sombra. Né? Ele aparecia, mas tinha sempre outros militantes mais velhos e mais históricos, fundadores de partidos. Né? A gente está falando agora, claro, se referindo ao Prestes, ao Arruda, o velho Arruda, né? Esses militantes que eram os que apareciam como comitê central, né? Até o momento em que o Marighella diz não é nada disso, né? Ele era um grande grupo, era um grupo grande, não era só o Marighella, mas ele é quem personifica essa resposta em relação ao que estava acontecendo na sociedade brasileira. Tem uma ditadura militar, armada, feroz, terrorista, né? Cruel, e a gente não vai conseguir mudar essa realidade através de um processo eleitoral. Bom, mas a senhora comentou que fez esse trabalho que não era o trabalho dos grupos táticos armados, sempre ficou na legalidade. Na legalidade não, mas não chegou aí para a clandestinidade, mas a senhora chegou a ser presa também. Eu fui presa em 1970, em julho de 70, depois eu fui de novo em julho de 72, depois eu fui de novo em agosto de 73. Então, quando eu fui presa em julho de 70, foi no final da Copa do Mundo, né? O governo Médici, e era a Operação Bandeirantes ainda, não tinha nem virado do ECOD. E era o Coronel Ustra, né? Época do Coronel Ustra. Aliás, todas as 3 vezes que eu fui, era ele que estava lá. E a gente só fica sabendo depois, quando você pega os documentos lá no arquivo, né, do Estado de São Paulo, porque na ocasião eles dão outros nomes, né? Eu só fiquei na clandestinidade, de fato, 20 dias, mas aí em 1973, antes de ser presa, porque eu não tinha mais esquema, né, de como não tinha como alguém ficar clandestino em 1973, né, já era um outro momento e tal. E aí, quando eu vou presa, eu volto, praticamente eu me apresento, né, porque eu volto para casa dos meus pais, depois de ter ficado fora. E aí o meu pai diz, não, aí os caras me pegaram, né. Mas a prisão mais longa foi a primeira. Entre a primeira e a segunda, eu saí 9 meses depois do presídio Tiradentes. Quando eu saí de, que eles chamavam na época de homenagem. Eu tinha que ir assinar toda semana lá na auditoria militar, assinar que eu me apresentar lá, dar o endereço, tudo. Eu voltei para a faculdade e tal. A faculdade já tinha até mudado de lugar, mas os caras sabiam onde me pegar, onde que eu estava, né? Então eu nunca fiquei, de fato, na clandestinidade. Sim. Também porque nunca precisou, né? Uhum. Provavelmente eu teria morrido se eu tivesse ficado na clandestinidade, porque aí era um esquema mais pesado, né? Uhum. Mais pesado no sentido que exigia mais. Que exigia mais e que você tinha mais responsabilidades, né? Uhum. Mas você ia para fazer algum trabalho com grupos armados, tal, né? Uhum. Não tinha como você ficar na clandestinidade fazendo trabalho de massas. Sim. Não dá. Não. E tem um episódio desses, pelo que me passaram, que a senhora esteve presa junto com a Dilma. Sim, ficamos na mesma cela, no Uhum. presídio Tiradentes. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse episódio. Não era essa Dilma que está aí, era outra Mas, Dilma. então, a minha próxima pergunta era justamente a senhora que esteve presa com a Dilma nessa época. Era Dilma guerrilheira. Inclusive, muito foi dito durante a última campanha presidencial, sempre pela oposição de direita ao PT, muito foi dito com a intenção de denegrir a imagem dela o fato de ela ter sido guerrilheira. Não, a minha fala é exatamente o oposto disso. Eu acho assim que o melhor período da vida dela
né? Foi o período que ela foi, do ponto de vista político-ideológico, tudo isso, que ela foi da Vai Palmares, né? Então, que ela foi guerrilheira mesmo, é isso que a qualifica, né? Não é uma desqualificação ela ter sido guerrilheira. O governo agora desqualifica ela. O governo agora diz que ela era terrorista, né? E aí, terrorista era ditadura militar. Sim, mas o governo dela, essa é uma fase que desqualifica, na sua opinião. Não é que desqualifica, é que é o que é possível, né? Ela está lá, ela está no poder, no governo, ela não está no poder. Sim. E em 1900, na década de 60, 70, a gente queria o poder, a gente não queria o governo. Né? E a Dilma queria o poder também. Então agora ela não está no poder, ela está no governo. Quem está no poder são os bancos, né? São os grandes monopólios internacionais, né? Outra... Ela tem um patrão. Sim. E a ideia era que a gente não tivesse um patrão. O patrão fôssemos nós mesmos. Sim. E considerando esse caráter do governo dela agora, no período da guerrilha, o horizonte dela era o socialismo. Sim. O socialismo e depois a passagem da construção do comunismo, né? Da sociedade comunista. Um horizonte se perdeu hoje, aparentemente. Não, é a sociedade na democracia, entre aspas, representativa, parlamentar, burguesa, né? A gente tem que qualificar o que está. Isso aí, quer dizer, não se faz socialismo com Bolsa Família, né? Só com distribuição de renda. Bom, professora, para encerrar então, eu queria perguntar o seguinte: a senhora atua naquele período na LN, numa outra conjuntura, né? No principal grupo, como já foi dito, da resistência armada à ditadura, e hoje a senhora é diretora do Antissindicato Nacional. O que a senhora traz daquela época, o que ainda baseia a sua atuação, o que ainda lhe move, lhe motiva, desde aquela época até hoje, numa outra frente de atuação, né, que seria o sindicato? Não, mas não é outra frente de atuação. Na década de 60, 70 também se dizia isso. Você tem que ter um movimento de massas forte, né, para dar suporte ao que aconteceu, à guerrilha rural, né? E os sindicatos, a gente tinha dentro da LN vários operários, você tinha todo um trabalho que se realizava nas grandes empresas, né? Você teve a greve de Osasco de 68, forte, Contagem. Então, a perspectiva da militância sindical sempre se colocou. Só que na época não tinha sindicato, né? Estavam todos amordaçados, com intervenção, as lideranças tinham saído do país, ou estavam presas, ou tinham morrido do movimento sindical. Então, o que sobrou para os militantes operários, ou era o PCB, né? Ou vir para a luta armada, aqueles que estavam clandestinos. Então, eu não acho que mudou muito. Eu continuo militando no sindicato, só que agora o meu sindicato, na época eu era estudante, hoje eu sou professora universitária. E o meu sindicato é o ANDES, né, Sindicato Nacional. E mais, se o ANDES não fosse o que ele é, eu tenho o maior orgulho de ser do ANDES, porque acho que, para mim, é o único sindicato brasileiro que é coerente, que não virou pelego, que não se associa ao governo, né? E que de fato existe como um sindicato democrático, organizado pela base, que todo mundo se organiza pelos seus locais de trabalho, né? E que se coloca uma perspectiva maior do que a simples luta econômica. Mas o seu horizonte, durante todo esse período, se mantém? Sim, eu continuo socialista, é isso? Sim. Eu revi algumas posições minhas, né? Eu já acho que eu sou socialista sim, mas tem uma série de outras bandeiras que eu coloco aí, com liberdades, né? Com liberdade, socialismo com liberdade, um socialismo preocupado com as questões ecológicas, né? Com a preservação da vida, todo tipo de vida, né? Numa perspectiva não mais antropocêntrica, né, mais biocêntrica. E isso não dá para fazer com o capitalismo. Exatamente, o capitalismo se coloca
na direção contrária a tudo isso, né? Quando você pensa que a maior parte dos mananciais de água potável a Coca-Cola comprou, aí já dá um pouco... E toda a questão das liberdades individuais, né? De quem quiser ser gay, todas as questões de gênero, de etnia, que a gente tem que considerar que no momento anterior ainda não se colocavam, né? Mas agora se colocaram. Até a democracia burguesa possibilitou, né, o afloramento dessas questões todas. Sim. Que eu acho que tem que estar presente num programa, numa perspectiva da revolução. Bom, professora, muito obrigado. Nós conversamos hoje no Dedocente Entrevista com a professora de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, do campus da Baixada Santista, ela que também é diretora do ANDES Sindicato Nacional e que esteve em Santa Maria como ex-militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN, para participar da 57ª edição do Cultura na Sedufisme, que teve como tema Marighella, o homem por trás das letras. Muito obrigado, professora. Nada. Para quem quiser conferir a entrevista com a professora Ana Maria Ramos Estevão na íntegra, basta acessar o site da Sedufisme. Na última segunda-feira, dia 20, em atividade promovida pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, esteve em Santa Maria pela segunda vez o seringueiro e dirigente sindical Osmarino Amâncio. Amigo e companheiro de luta de Chico Mendes, Osmarino Amâncio foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, assim como do Partido dos Trabalhadores. A equipe do Dedocente esteve presente na atividade e conversou com Osmarino. Um trecho dessa entrevista você pode conferir agora. Já a entrevista na íntegra está disponível no site da Sedufisme. Era um partido que ia criar um processo de enfrentamento com a barbárie, que é o sistema capitalista, né? Então a gente era um partido que não tinha dono, né? Era um partido de operário, de estudante, de pessoas que sonhavam, né, em uma sociedade sem tanta acumulação de riqueza, sem corrupção. E o PT veio para fazer o que os partidos arcaicos não faziam, que era implementar uma política de educação, sabe? Discutir o lucro nas fábricas, discutir a reforma agrária nesse Brasil. Mas mesmo assim, esses governos populistas, que alguns chamam de popular, né? É igual... isso é ópio, né? O povo está iludido, né? Porque o povo não conseguiu compreender que o sistema capitalista vai precisar desse tipo de pessoas para governar esses países. Foi assim aqui no Brasil, como está sendo na Bolívia, sabe? Como foi na Venezuela, né? São projetos, mas o Lula foi o que teve de pior na América Latina desses. O Chávez, pelo menos, ainda foi o ameaça ao imperialismo, ainda quase sofreu um golpe, né? O Evo Morales questionou o sistema um pouco. Agora o Lula, ele já veio adaptado, né, com o sistema, já veio bem amordaçado, né? E a Globo trabalhou para que isso acontecesse. Esse é uma outra, é lamentável você, né? Primeiro que é importante, o pessoal hoje acha que o Chico Mendes era um ambientalista ou um ecologista. O Chico Mendes sempre foi um sindicalista. O Chico Mendes sempre foi um socialista. O Chico Mendes sempre foi um libertário, sabe? Ambientalista foi um rótulo colocado depois da sua morte, porque o Chico conseguia ter essa visão de que
a questão ecológica, a questão ambiental, o desequilíbrio ecológico e ambiental era consequência do desequilíbrio econômico e social. Hoje o Chico virou objeto de propaganda, né? E o legado do Chico hoje é visto como que o Chico é um grande aliado do agronegócio, né? Eu passei numa exposição agropecuária no estado do Acre, o ano passado, onde o outdoor do Chico, né, no meio da exposição agropecuária dos que estavam envolvidos ou coniventes com o assassinato do Chico Mendes. Então, quer dizer, a UDR, o latifúndio nesse país, o agronegócio, todas essas políticas que foi implementada são culpadas pelo assassinato não só do Chico, mas da irmã Dorothy e tantos outros, né, dirigentes na Amazônia e no Brasil que foram assassinados, como Margaridas e etc, etc. O sistema foi perverso, né, e o Chico foi vítima desse sistema e agora está sendo vítima, está sendo assassinado novamente com a mudança implementada pela política que o Chico defendia. E hoje querem convencer a sociedade de que o Chico defendia as hidrelétricas na Amazônia, a madeireira, a biopirataria. O Chico sempre foi contra, sabe, você ameaçar a fonte de renda dessas populações tradicionais e ameaçar gerações futuras. Então, na última quarta-feira, dia 22, a Sedufism participou do seminário Recepção e Integração, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM. A atividade teve como objetivo recepcionar e instruir os docentes que ingressaram na UFSM a partir de abril de 2012. Representando a Sedufism, o professor do Departamento de Direito da UFSM e tesoureiro-geral do sindicato, José Luiz de Moura Filho, deu as boas-vindas aos novos docentes e apresentou à entidade seus compromissos com a categoria, bem como o histórico de lutas e a perspectiva de atuação para o próximo período. Fichas de sindicalização foram distribuídas aos presentes. A jornada de lutas na UFSM, que reuniu as 3 categorias da universidade, aconteceu na última quinta-feira, dia 23 de maio. Saiba mais na matéria a seguir. Ocorreu na última quinta-feira, dia 23, a jornada de lutas da UFSM. A atividade tinha como objetivo ouvir as opiniões das 3 chapas que concorrem à reitoria da universidade sobre as pautas e reivindicações do movimento docente. O evento foi organizado pela Sedufism, com o apoio do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação, a ASUFISM, e do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Para o professor Júlio Quevedo, vice-presidente da Sedufism e diretor da Regional Rio Grande do Sul do Andes, o evento ressalta o caráter democrático que as eleições para a reitoria devem possuir. O mais importante é, junto com os debates, claro, mas o mais importante é o aspecto democrático que está tomando proporções este processo de consulta aos professores, acadêmicos e técnicos administrativos da universidade, e nós nos sentimos muito honrados, muito felizes, né, em podermos dar esse, digamos assim, esse pontapé inicial, né? Reunirmos os 3 candidatos, aonde cada um apresenta o seu projeto político, o projeto político do seu grupo. Nós vemos claramente cada grupo apresentando seus projetos, defendendo seus projetos. Podemos não concordar com eles, mas com um ou com outro projeto, mas com certeza estamos tendo a disponibilidade de conhecer o projeto, debater o projeto, fazer essa discussão e levar essa discussão agora, o que é mais importante, para o nosso local de trabalho. Na última quarta-feira, dia 22, a comissão organizadora do 58º Conselho do Andes, o CONAD, que será realizado no próximo mês de julho em Santa Maria, se reuniu para definir alguns dos detalhes do evento. A reunião ocorreu no Hotel Itaimbé, local onde serão realizadas as plenárias e os grupos de trabalho do CONAD. Os locais destinados para cada atividade já foram, na ocasião, inclusive visitados e avaliados pela comissão. Para o professor da UFSM, primeiro vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul do Andes, Carlos Alberto Pires, a expectativa para o evento é grande. Estivemos reunidos a comissão organizadora do CONAD,
para tratar das questões de estabelecer as condições de realizar um bom evento em Santa Maria, e nós estamos muito felizes em contar novamente com um evento nacional aqui na nossa cidade, na nossa universidade, que tem uma história de lutas que se confunde com a história do Andes Sindicato Nacional. Então nós temos uma expectativa muito grande de que teremos uma boa participação, e é um sinal de revitalização, digamos assim, do movimento docente na nossa cidade. Estaremos debatendo os temas assim, empolgantes que envolvem a vida do nosso sindicato. Também esteve presente na reunião o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e segundo secretário do Andes, Paulo Riso, que destacou a importância do CONAD como espaço onde se discutem as pautas e lutas de toda a categoria. Um evento importante que vai tratar da atualização do plano de lutas do sindicato. Vamos ter delegações do Brasil inteiro que vamos estar organizando as ações que teremos no próximo semestre. Agora, vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Santa Maria vive momentos de significativa importância na sua semana, no seu período de festejo dos 155 anos de emancipação político-administrativa. De outra parte, a universidade também abriu seu processo eleitoral, onde concorrem 3 chapas a reitor e vice, num pleito que se realiza em julho. Santa Maria também sediará em julho o 58º CONAD, Conselho do Andes, Conselho das associações e dos sindicatos, das seções sindicais dos professores das universidades federais do Brasil. Santa Maria estará sediando este evento. Então são eventos de importância que ocorrem em nossa cidade e que dão a Santa Maria também essa dimensão de uma cidade cosmopolita, que recebe muita gente, que abriga muita gente, mas que também se expande para o Brasil e para o mundo, não apenas pelas suas deficiências, mas especialmente pelas suas virtudes, pelas suas qualidades. Por isso que, ao lembrarmos os 155 anos de Santa Maria, que se comemora neste mês de maio, e se deve lembrar a emancipação político-administrativa também como os seus ganhos, os seus projetos, as suas perspectivas, as suas utopias e os seus sonhos de futuro. Que isto possa significar também, dentro desta vida dinâmica que Santa Maria realiza, inclusive realizando a sua 3ª Profitex, lá no Parque de Exposições da Universidade Federal de Santa Maria, onde a juventude, especialmente a juventude estudiosa e esperançosa de um dia chegar à universidade, pode também ter, através do conhecimento das profissões, dos futuros cursos que pretende ingressar, ter uma visão de como é que será os cursos para o futuro e aí talvez ajudar nas suas definições. Um bom final de semana a todos e um D docente decente. O D docente de hoje termina aqui, mas ele seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D Docente.